Olá para você que acompanha o USCS Consciência, um programa que busca profissionalizar o campo da divulgação científica e dar visibilidade a projetos desenvolvidos na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. O USCS Consciência foi criado para conectar ciência e sociedade e se dedica à prática de divulgação científica a partir dos meios de comunicação em diferentes formatos e linguagens. Eu sou Arquimedes Pessoni, jornalista, e no programa de hoje você conhecerá um pouco mais sobre o trabalho Oxigenação por Membrana Extracorpórea, o ECMO, em pacientes com Covid-19, o conhecimento dos acadêmicos de medicina e a evidência científica atual. Conosco o seu autor, o médico, mestre em educação pela USP e também professor do curso de medicina, Delcio Uesato Júnior. Delcio, muito obrigado pelo seu tempo, você que é corrido, e parabéns pelo seu trabalho aqui. E começando pela pesquisa, né? Quando você começou lá o mestrado em ensino, né, de saúde, já veio com esse tema pronto ou a partir das aulas você que definiu? Na verdade, não. Eu comecei com vários outros temas, né, até encaixar esse tema que eu acabei fazendo, demorou um tempinho. Eu fiz um tema, aí o orientador pediu para mudar, fiz outro e falei, não, esse daqui é muito comum. Aí, como eu sou cardiologista e tinha contato na UTI que eu trabalho com ECMO, antes da pandemia eu comecei, na verdade, né? Comecei antes da pandemia o projeto, né? E aí tava começando o Covid, aí não tinha muitos dados, né, para ser levantados. Então você vê que a temática mesmo, a gente fez um levantamento, uma revisão bibliográfica do que estava sendo feito. Então a maioria dos dados é tudo de 2020, né? Então, não tem dados anteriores a isso. Aí a gente fez uma seleção, na verdade, dos artigos, foi fazendo a exclusão dos artigos até chegar nos que foram para o trabalho. E aí a gente verificou a evidência da eficácia, tudo, e aplicou nos alunos também o conhecimento, né? Então, agora, para não ficar um tema muito hermético, né? Se der para traduzir aí em miúdo o que é o ECMO, para quem está te assistindo, ouvindo. Então, o ECMO, na verdade, é uma membrana que faz oxigenação como se fosse o pulmão e o coração, né? Tem dois tipos de... Pode ser só veno venoso ou veno arterial, né? Então, ele faz, na verdade, pacientes que têm choque ou cardiogênico ou respiratório, ele funciona como se fosse um pulmão artificial, um coração artificial. Então, na pandemia do Covid, em casos mais graves, a gente viu estudos que ele, vamos dizer assim, ele tinha maior sobrevida nos pacientes ou até salvava os pacientes, né? Então... foi um tema falado, se não me engano, por conta do ator, né? O Paulo Gustavo, né? Me parece que ele passou por esse... Passou também. Na verdade, meu trabalho começou muito antes do Paulo Gustavo, né? Você já estava, então, você estava na vanguarda, né? Acho que a pandemia veio como fator, aspas, foi praticamente positivo, um ano e meio antes dele, né? Então, já estava rolando meu trabalho, já, né? Sim. Agora, assim, então, assim, a pandemia foi, na verdade, um mote aí, né, para você pegar isso. E como é que veio a ideia de aplicar esse conhecimento aos alunos? Porque imagino que isso não fazia parte do currículo normal da medicina. Né? Na verdade, como o mestrado que eu estou fazendo é de inovação em saúde, ensino, né? Então, na verdade, eu juntei e linkei essas duas coisas. Então, assim, tem o tema básico, que a gente chama assim, a grade de aulas que a gente tem na medicina, né, que é o básico que fica em todo mundo, e tem o extracurricular, né? Isso daí, na verdade, nem quem faz cardiologia, às vezes é um tema que é estudado, na verdade é um tema mais específico, né, que a gente estuda, um capítulo mais específico. Então, na verdade, o que a gente fez? A gente fez umas palestras, né, falando o que era o ECMO, explicando mais ou menos o que ele era e jogamos pro aluno. Aí falou, opa, o que é ECMO? Ele sabe o que é? Sabe para que serve? Como que aplica? Aí a gente fez umas perguntas antes, umas perguntas depois, fez um estudo ali das respostas e viu que realmente a aula online, naquela época que eu estava tendo a evolução do trabalho, estava tudo remoto. Então a gente foi uma inovação porque a gente não tinha nem... Eu comecei a dar aula normal, né?
na faculdade como professor dentro da sala de aula, de repente surgiu a pandemia. E aí a gente teve que fazer essa parte remota aí, né? Agora, essa temática do ECMO não estava prevista no seu conteúdo curricular normal. Você aproveitou e não, a gente acabou e linkou e acabou fazendo exatamente para... Como estava todo mundo remoto, a gente acabou aplicando no paciente. E o grau de conhecimento do aluno sobre a temática, você conseguiu perceber? Não se eles entenderam ou não entenderam, mas se eles sabiam que existia isso? Então, a maioria não sabia, né? Nem sabia que existia. Na verdade, quando eu estava defendendo, o pessoal já sabia por causa do Paulo Gustavo, né? Mas quando eu apliquei os questionários, ninguém nem sabia que existia, né? Isso que é legal, né? E, bom, isso foi uma experiência, né, prática, digamos, com uma turma, né? Acho que, se não me engano, foram 80 alunos, não foi isso que você colocou? Sim. E depois que aconteceu, os vídeos continuam disponíveis online aí para que você possa aproveitar, não? Sim, continuam online. E aí, qual foi o feedback que a turma deu? Gostaram da experiência? Não, gostaram, né? E o produto, na verdade, é esse, né? Que eu fiz um tipo de experimento que pode ser aplicado com qualquer temática. Então, pode ser por infarto, pode ser por fisiologia cardíaca. Então, posso fazer uma aula, né? Apresentar e dar aula, formato e ver como que funciona antes e depois, né? Então, mais ou menos é como se fosse qualquer tipo de tema, né? Não só o ECMO. O formato é um só, né? Digamos, e o conteúdo é como se fosse uma massa de pizza. Você vai mudando o recheio e vai utilizando. E você pretende aplicar isso novamente no teu curso? Sim, vou aplicando com os alunos aí, né? Então tá ótimo. A gente vai deixar o link aqui na descrição para as pessoas que quiserem assistir, né, o teu trabalho. Dou meus parabéns aqui. Agradeço o seu tempo, né? E vou encerrando aqui, porque eu sei que você tem uma agenda meio atribulada, né? Esse foi o USCS Consciência, programa sobre pesquisas realizadas na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Este episódio teve a apresentação de Arquimedes Pessoni e trabalhos técnicos de Márcio Roberto do Nascimento Filho. O USCS Consciência é uma produção da Coordenadoria de Comunicação e Universidade de São Caetano do Sul e pode ser acessado no canal do YouTube da USCS e nos aplicativos de podcast. Você encontra o USCS Consciência nas redes sociais Facebook e Instagram.